aproximando os distantes e unindo os diferentes. E para isso, é fundamental derrubar os muros imaginários e literais da exclusão e da desigualdade. E para impedir que eles fiquem altos, se transformando em muralhas, é necessário resgatar o sentido amplo do processo de comunicação, que são as pontes, acabando com os muros da ignorância, do preconceito, da misoginia, da xenofobia e do racismo, que nos separam e tem deixado mais evidente a banalidade do mal, contido nos discursos sobre globalização, que associa a ideia de progresso a qualquer preço, como bem sinaliza Malena Contreira. Assim, nosso desafio para a cidadania efetiva é de construir pontes comunicacionais e em uma comunicação carregada de liberdade de expressão. E relembrando o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nos assegura que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. E esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões, de procurar e receber, transmitir informações e ideias por qualquer meio, independente de fronteiras, e de forma coletiva, trazendo a cidadania como ingrediente fundamental nesse processo. E é nesse desafio que a BPCom tem buscado dar sua contribuição no sentido de conhecer, de reconhecer e compartilhar os caminhos trilhados nessas pontes, presentes em nossas práticas. São as pontes da comunicação popular, comunitária e cidadã, que sustenta, alimenta e fortalece nossa instituição e permite acreditar que é possível seguir em frente, apesar de grandes obstáculos. Formalizada em 2017, herdando uma trajetória de 15 anos da Conferência Mídia Cidadã e da Rede Brasileira de Mídia Cidadã, traz em seu DNA muitas histórias de pessoas, parcerias, ações, lutas e bons resultados. E para aproveitar essa oportunidade, eu vou falar de forma muito breve um pouco dessa história da qual muitos de vocês que estão aqui fazem parte e que talvez nos ajude a responder a pergunta inicial: comunicação, cidadania queremos. Foi precisamente em 2005, no mês de novembro, sob o patrocínio da WOC, a World Association for Christian Communication, que um grupo de pesquisadores se reúne na Cátedra Unesco de Comunicação, para esboçar o mapa da mídia cidadã. A cátedra é um espaço que fica sediado na Universidade Metodista, lá em São Bernardo do Campo, e tinha como titular o professor José Marques de Mello. Na verdade, as primeiras reflexões sobre o tema nesse espaço da BPCom tiveram início no ano de 2004, quando a gente recebeu o primeiro convite da AWOC para fazer uma parceria. E as primeiras incursões sobre comunicação como direito humano integrou, a partir daí, uma linha de ação no âmbito da cátedra. E o resultado foi a edição do primeiro evento, em 2005. O projeto inicial objetivava esboçar o mapa do sistema brasileiro de mídia cidadã, tendo como referentes centrais as questões da propriedade intelectual e da diversidade cultural no âmbito da sociedade do conhecimento. A agenda estava muito sintonizada com a cúpula mundial que havia sido realizada em novembro de 2005 em Tunis, e com a Declaração Universal da Diversidade Cultural, que foi proposta pela Unesco em 2001 e assinada por 185 países. Foram 3 dias, 28, 29 e 30 de novembro, de intensos debates e contribuições, com a presença de mais de 60 participantes, entre professores, pesquisadores, ativistas, midiáticos, jornalistas, estudantes, comunicólogos, representantes da sociedade civil, no seminário Mídia Cidadã. Também estava lá a professora Cecília Peruzzi, que já pesquisava nessa área. Os resultados da integração dos grupos deveriam embasar um documento que nós chamamos de Carta de São Bernardo. Esse documento pretendeu ser uma mensagem de princípios destinado a fomentar a participação cidadã na mídia brasileira, passo decisivo para ativar os mecanismos sincronizados com sua
permanente democratização. O documento gerado é uma declaração de princípios e reafirma a importância do respeito à diversidade de vozes associada à diversidade cultural, face ao crescente poder dos países e dos grupos que dominam os meios de produção, as formas de armazenamento, disseminação e uso da informação. Objetiva contribuir para fortalecer a mídia cidadã no Brasil nesse século XXI. A íntegra da carta está disponível, né, na página da BPCom para quem se interessar. Também, né, nessa atividade foi sugerida a continuidade do evento. E a título de registro, um ano antes, né, desse primeiro encontro de 2005, do Mídia Cidadã, em 2004, sob a coordenação da professora Cecília Peruso e de um grupo de orientandos e docentes de outras instituições, surgiu um núcleo de estudos de comunicação comunitária e local, Comune, ligado ao programa de pós-graduação na época da universidade. E esse grupo era muito interessante porque ele já tinha encontros regulares e tinha um evento anual de pesquisa que objetivava promover a troca de conhecimentos entre a academia e as comunidades, com foco nas relações entre comunicação e cidadania. E esse foi o reforço e o suporte que o Mídia Cidadã precisava para sua continuidade. E estamos aqui até hoje, em nossa 16ª edição, sempre com o apoio incondicional da professora Cecília e de uma rede de parcerias formadas desde então. Discutimos diversos temas e muito material de referência tem sido produzido. Com relação à consolidação da BPCom, as primeiras ações começaram a ser articuladas em 2017, durante o Congresso da Intercom, realizado na cidade de Curitiba. E essa consolidação foi proposta pela professora Cecília Peruso quando ela chamou um grupo, né, de pesquisadores, de professores que estavam lá, para criar uma associação científica. A ideia era de fortalecer a linha de pesquisa da comunicação popular como sub-área da comunicação. Assim, em 2017, durante a 12ª Conferência de Mídia Cidadã, que ocorreu na Universidade Federal de Juiz de Fora, foi criada a BPCom e dado um passo à sua primeira diretoria, que fez o possível e até o impossível, né, Cecília? Para a institucionalização da BPCom, que foi concluída em 2018 com o nosso registro oficial em cartório. Essa trajetória, muito comemorada por todos que integram as atividades, reforça a consolidação das atuações que vêm sendo realizadas, propiciando a ampliação do conhecimento produzido também fora da academia, desenvolvidos por profissionais e ativistas que trabalham com as mídias em movimentos sociais populares diversos, militantes e colaboradores desses movimentos, de organizações não governamentais, de instituições públicas e privadas que atuam em diferentes graus de comunicação cidadã. Assim, a ampliação dos debates na diversidade de vozes se apresenta como perspectiva de efetivação para a BPCom. Reforçando o que dissemos anteriormente, é necessário criar pontes e circular em idas e vindas, atravessá-las, chegando até o outro, objetivando uma sociedade que oportunize que a imaginação, a fantasia, a utopia, o sonho, a emoção, o simbólico, a poesia, a cultura, os saberes, as demandas, as identidades sejam tão valorizadas quanto a produção, a organização, a funcionalidade e a racionalidade. É preciso transformar os objetos de pesquisa em sujeitos de pesquisa, considerando a existência de saberes plurais, alternativos, interculturais, produzidos e vividos em espaços múltiplos, reconhecendo a pluralidade de conhecimentos e de concepções que nascem a partir do olhar sobre a diversidade, que também estão presentes na autonomia e nas relações estabelecidas entre os sujeitos. É necessário experimentar as relações sociais, as vivências em comum, os sentimentos de pertencimento a uma comunidade, em uma experiência do comum, da comunidade, da comunhão, resgatando os vínculos que nos unem, construindo estratégias na ampliação da qualidade de vida,
promovendo saúde, comodidade, a eliminação das discriminações, das explorações, da violência, da crueldade, da opressão, como bem assinala Nichols. E retomar as concepções de Romano sobre o sentido do espaço público como lugar de encontros plurais e de interações sociais para o desfruto e uso coletivo do tempo livre, da comunicação, do consumo de cultura em uma ética da solidariedade e da consciência coletiva, resgatando a esperança da liberdade e da democracia em seus sentidos amplos, na dimensão do real, gerando forças de construções e de acolhimento do novo e do diverso. É preciso agir no sentido de mostrar que a expansão da catástrofe, da barbárie e da brutalidade não é suficiente para aniquilar a esperança, saindo do casulo da mentalidade submissa e individual e resgatando a cidadania em uma sociedade mais justa, igualitária, democrática, sustentável, de preservação ambiental, em um modelo de produção e de distribuição de riquezas, do consumo consciente, restaurando os laços e os vínculos, valorizando o pertencimento, a comunicação presencial e o encontro humano. E como defende Nichols, é preciso olhar a ecologia da comunicação como um processo complexo, que emerge em todas as minorias, excluídos, insurge nas identidades de gênero, nos afro-brasileiros, nos povos originários, na produção que mora nas periferias, nos trabalhadores e trabalhadoras, em uma comunicação horizontal. É preciso, como bem ontem afirmou o professor Eduardo, na nossa conferência de abertura, forjar nossas paixões. Acredito que com essas ações, podem ser uma das opções de respostas possíveis para a pergunta: comunicação, que cidadania queremos? Obrigada. Agradeço, passo a palavra para a Cecília. Vou tentar ter uma microfonia aqui. Oi. Agora com o microfone de lugar falou, né? Era possibilidade. Bom dia a todas, todos, todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Parabenizo a UEL, em nome do professor Rosinaldo, por trazer essa conferência nesse momento, e também a toda a equipe que está envolvida nessa organização, especialmente a diretoria da ABPCOM, que está aqui em peso, e que é importante então a gente realizar esse evento, agora presencialmente, já com novas possibilidades ali, que decorrem também de um processo de conquista de cidadania, a partir dos direitos aí no campo da saúde, que foi uma batalha tão grande para nós, para outras partes do mundo. Obrigada também pela apresentação, Manuel, desculpa. E vou então tentar estabelecer algumas discussões a partir do resgate histórico e o pano de fundo tão bem traçado pela professora Cristina Gobi. Então eu vou tentar instigar algumas reflexões na tentativa de responder a pergunta que foi feita como tema desse painel. E assim tentar provocar emoções, recuperando um pouco o que foi dito ontem, e na perspectiva da possibilidade de construção de pontes e laços, no sentido de intensificar o nosso compromisso com a transformação social. Essa pergunta que foi feita, comunicação, que cidadania queremos, é uma pergunta bem instigante. E a primeira resposta que me vem à mente é que queremos uma cidadania comunicacional. Mas o que significa cidadania comunicacional? Me parece que 3 dimensões nos ajudam a situar. Primeira dimensão é que remete
aos direitos e deveres de informar dos agentes e protagonistas dos meios de comunicação tradicionais e também modernos, né, e atuais. E, nesse sentido, então, cabe lembrar a responsabilização, né, desses agentes, desses protagonistas, no sentido da qualidade dos conteúdos produzidos e difundidos, né, tanto na informação, dados, entretenimento, né. Também cobrar a responsabilização no sentido da veracidade negativa necessária a ser feita, né, em relação à calúnia, difamação, enfim, um processo de negação à desinformação. Cobrar também a responsabilização no respeito à privacidade, né, dos envolvidos nos processos de comunicação. E ainda cobrar a responsabilização no sentido de garantir o acesso às informações, né, e a privacidade também de dados, né, de todos que hoje expõem, né, os seus dados aí na internet. A segunda dimensão me parece que diz respeito ao acesso às tecnologias de comunicação por parte das organizações sem fins de lucros, movimentos sociais, coletivos, etc., em condições de igualdade com os conglomerados de mídia, né, e o poder público. Porque a democratização da comunicação é um dos elementos essenciais à realização da cidadania comunicacional. Então, o reconhecimento da comunicação como um direito é um elemento chave, né, no conceito de cidadania e de cidadania comunicacional. O direito de comunicar está embutido, né, nas várias dimensões e nas várias gerações teóricas dos conceitos de cidadania, né, e que já são gerações legitimadas pela sociedade. A comunicação está na primeira geração de direitos, entendidos no âmbito dos direitos civis e políticos, né, que dizem respeito à liberdade individual, da participação no exercício do poder político, liberdade de associação, né, tudo isso envolve um processo comunicativo. Está também embutido na segunda geração de direitos, que são os direitos sociais, né, no nível do bem-estar da vida, né, ser vivida com dignidade. Também o direito de participação do patrimônio social, isso remete ao patrimônio em relação aos meios de comunicação, às tecnologias, né, etc. Mas a comunicação está também na terceira geração de direitos, né, que é uma geração que remete ao direito coletivo. É algo que surgiu na segunda metade do século XX, que o que está em questão, então, desde esse tempo, não é apenas o direito do indivíduo, da pessoa, né, mas é o direito dos grupos sociais. Enquanto seres coletivos, basta a gente ver a força, né, dos grupos minorizados hoje em dia, né, como esse direito foi sendo ao longo do tempo reconhecido, né, dos negros, das mulheres, das populações LGBTs e assim por diante, né. Então, da juventude, né, e mais, nesse nível também, enquanto direito coletivo, está colocado o próprio direito à paz, né, diz respeito então às nações, aos países, e o direito à preservação e o cuidado com a vida no planeta, né. É uma questão de direito coletivo.
né? Ultrapassou muito a dimensão do direito individual. Em relação ao meio ambiente, acho que o Fórum Social Mundial é uma demonstração dessa movimentação internacional, pensando, né, que um novo mundo é possível, né, que era o lema, né, do Fórum Social Mundial. Quer dizer, é realmente a reivindicação de uma nova cidadania, de uma nova posição no mundo. E na quarta geração de direitos, que surge no final do século XX e início do século XXI, é situado o campo do direito no universo da bioética, que é o direito à vida, né, devido a todo o desenvolvimento da engenharia genética, e também se fala nesse nível do pluriverso, né? Não é mais uma questão de universo, mas é pluriverso. E nesse sentido, então, há uma discussão que essa questão, né, da cidadania não é apenas uma questão de direitos humanos, né, entendida no campo do antropocentrismo, né, mas é também algo no nível do biocentrismo, ou seja, que todas as formas de vida são importantes. A partir, então, de se pensar os critérios ecológicos, da dignidade humana, né, e assim por diante. Mas a provocação mesmo que eu acho que a gente precisa discutir é pensar a quinta geração de direitos como direito comunicacional. Afinal de contas, a comunicação cada vez mais assume, né, um papel singular na sociedade, um papel de mexer, né, com todos os aspectos, desde a cultura, formas de trocas econômicas, enfim, tudo, né? Então, eu acho que talvez seja a hora, realmente, da gente pensar numa geração específica, né, de direitos, tomando, então, o direito à cidadania comunicacional. Isso requer uma melhor qualidade, um reconhecimento da comunicação como um direito, né? E não apenas, então, pensar o direito de comunicar, o direito à informação, o direito de se expressar. Quer dizer, é um momento que a discussão precisa avançar muito, né? Tudo isso, sim, é importante, tem que ser garantido, mas talvez a história esteja apontando, né, para a necessidade de avançar, né, nessa discussão. Então, o reconhecimento do poder de comunicar como direito dos grupos minorizados e organizados das classes subalternas, né, estaria, né, nesse âmbito. E quando a gente fala em poder de comunicar, isso quer dizer o empoderamento, né, dos meios e tecnologias por parte desses grupos minorizados, como sujeitos, como emissores de conteúdos, como gestores dessa comunicação, como difusores, né, e não apenas, então, na posição de recepção. Portanto, na perspectiva coletiva e do protagonismo popular, é muito importante pensar no avanço da comunicação como um direito, né? Por quê? Porque a realização desse direito ajuda na conquista dos demais direitos, né? Porque a comunicação se entrelaça às lutas sociais, né? Dá voz aos grupos minorizados, né? Então, isso ajuda realmente no exercício da cidadania. Mas essa cidadania é sempre conquistada, né? Então envolve realmente lutas, envolve engajamento, envolve esse compromisso, né, em querer transformar essa realidade. E a terceira dimensão da cidadania comunicacional, acho que está na participação. A palavra é bastante simplificada, né, no dia a dia e às vezes até nos estudos teóricos.
em geral é usada para falar de qualquer tipo de envolvimento na comunicação, seja quando a pessoa participa ouvindo, assistindo, lendo, enviando mensagem, enfim, informando sobre as condições de trânsito, né, no bairro, tudo isso é participação. Mas acho que a gente tem que pensar muito além disso quando falamos na comunicação. Porque é possível participar, por exemplo, dos meios populares, comunitários, alternativos, produzindo conteúdos, por exemplo, tendo um programa de rádio, não só produzindo um conteúdo, dando uma entrevista, que é uma forma de produzir conteúdo, mas também assumindo realmente, né, a gestão, o planejamento e a produção de comunicação. Ter um programa de rádio, né, tá aí o Hélio Wilson, que tem uma experiência nas rádios comunitárias, né, isso é muito importante no nível das rádios comunitárias. O movimento em torno do uso, né, das mídias sociais digitais, seja produzindo e difundindo vídeos, né, um papel tão importante dos coletivos populares hoje em dia. Enfim, existem níveis de participação que não se restringem aos mais elementares, né? Esses níveis que vão revelar como se participa do fazer comunicacional. Acho que é também uma responsabilidade então, dos envolvidos, né, com a comunicação popular, comunitária, pensar no favorecimento, né, do avanço nesses níveis. A participação é um tema bem caro na América Latina, principalmente no final do século passado, né, nas últimas décadas, aliás, do século passado. Nós tivemos em 78, por exemplo, o primeiro seminário latino-americano de comunicação participatória, organizado pelo CIESPAL. Né? O CIESPAL é um organismo da Unesco, que teve um papel e tem, né, um papel muito importante nessa comunicação transformadora, né, em nível de América Latina. Em 77, nós tivemos uma reunião sobre autogestão e participação na comunicação na América Latina, realizada em Belgrado. Tudo isso no contexto da geração do informe McBride, né? Então, toda essa discussão em torno da ordem internacional da comunicação e da demanda por uma nova ordem internacional da comunicação, essas discussões avançaram muito e ficaram um pouco lá, né, naquele período. Então, gostaria de provocar, né, no sentido da gente também olhar para esse lado da participação. Temos artigos e livros, né, que trazem essa documentação, por exemplo, o Luiz Ramiro Beltrán, né, tem um livro Adeus a Aristóteles, né, um artigo publicado até numa revista da Metodista. Temos também um livro do Jesus Merino Utreras, né, que traz também documentos em relação a esses eventos que eu me referi. E são eventos que se realizam num contexto de efervescência popular na América Latina contra as ditaduras militares. E o Utreras, por exemplo, traz boas chaves teóricas para se pensar a comunicação popular, comunitária e alternativa no que se refere à participação. Ele fala, por exemplo, participação no nível da produção, participação no nível da tomada de decisões, participação no nível do planejamento, né, que são chaves que nos indicam caminhos para melhorar a qualidade participativa. Mas a segunda resposta sobre qual cidadania queremos, eu acho que implica pensar a construção de uma nova sociedade. Se estamos inconformados com essa realidade que existe, né, é preciso transformá-la. E não apenas só melhorá-la. Há um movimento na América Latina de pensar a decolonização. E
nesse sentido, pensar uma sociedade que se fundamente no biocentrismo, né, como no nível de que todas as formas de vida são importantes, e não apenas no antropocentrismo, que tem a centralidade, né, no ser humano, o ser humano como centro do universo. E nessa perspectiva, como mostra o Arturo Escobar, né, ele vai falar na necessidade de uma nova ética que subordine os objetivos econômicos aos critérios ecológicos, de dignidade humana e de bem-estar das pessoas. Isso implica em fazer um giro decolonial, né, usando aqui uma expressão, se não me engano, do Contreras, o outro autor, não me lembro bem, que quer dizer que sobre a necessidade de se questionar as estruturas de poder na sociedade, no mundo, no Brasil e no mundo, e as estruturas de pensamento. O Quijano, né, vai dizer que nessa perspectiva é preciso questionar e alterar, primeiro, a colonialidade do poder. Porque dentro do que existe na realidade atual, né, todas as relações são subordinadas às necessidades do capital e para o benefício dos países desenvolvidos. Mas também é preciso mexer com a colonialidade do saber, que se refere à geopolítica do conhecimento. Ou seja, desde as formas dominantes de fazer ciência, mas também as formas dominantes de ver a sociedade e de conceber a sociedade, que estão condicionadas às estruturas do modo eurocêntrico do saber. Então, o desafio está em realmente mexer com a cultura, mexer com as culturas, tanto acadêmica, né, quanto no conjunto da sociedade. E há uma outra dimensão colocada no sentido de também repensar a colonialidade do ser, que já é um outro autor, né, que traz essa dimensão. Ele vai falar que a colonialidade do ser é produzida na forma de desqualificação e desumanização do outro, do diferente. E essa colonialidade acaba banalizando a violência, a injustiça, ou seja, tudo isso é legitimado, né, pela maneira de ver, de pensar, enfim, do ser. Então, esses elementos confrontam, né, o tipo de sociedade que vivemos e pretendem negar o tipo de desenvolvimento predominante, ou seja, do desenvolvimento capitalista, baseado na exploração, no individualismo, na competição. E propõe, então, esses questionamentos propõem pensar o pós-desenvolvimento, ou o bem viver. Às vezes a gente fica trabalhando muito para melhorar esse desenvolvimento, mas a discussão de hoje é dizer, que desenvolvimento é esse? Temos que pensar, isso não deu certo, né? Pensar no pós-desenvolvimento. E uma das propostas vem justamente no bem viver, né, que tem sido bastante discutido em nível de América Latina. A proposta do bem viver, na palavra do Contreras, né, significa vida boa em plenitude. Tem, entre vários outros elementos, se fala numa sociedade sem acumulação desigual, na busca do equilíbrio nas relações com a Mãe Terra, enfim,
uma sociedade, né, baseada num sistema de convivência comunitária, colaborativa e solidária, desde os valores ou cosmovisões ancestrais, né, na perspectiva de quê? Do bem conviver, do bem viver, né? E tudo isso, então, pensando ali a partir do Contreras. Enfim, tomando os seres humanos como parte da natureza e não como donos dela, que já é o Zurita, né, falando. Então, acho que o desafio não é só amenizar os problemas que afetam os grupos minorizados, mas é aumentar o respeito aos direitos e o respeito às diferenças. É também transformar a realidade. É pensar no novo projeto de sociedade. Eu acho que aquilo que se falava muito no contexto dos movimentos sociais do final do século passado, né, talvez precisa ser um pouco resgatado, né? Afinal, estamos trabalhando para o projeto de sociedade, né? Então eu termino com uma outra pergunta: que sociedade queremos afinal?